Ayano Koji Kiyokata é o protagonista da obra de Classroom of the Elite e conhecida mais popularmente como Jiu-Jitsu. Ele tem capacidades incríveis e até surreais para os seres humanos, já que sua inteligência e corpo são desenvolvidos ao extremo por causa de alguns acontecimentos ocorridos em seu passado. O rapaz estuda na Academia de Desenvolvimento Avançado, ou, em japonês, Kodo Ikizui, sendo aceito em exatos 50 pontos obtidos propositalmente no teste de admissão, pontuação que levou à classe D, a pior sala da escola. Quando entra no colégio, aparenta não se aproximar com facilidade das pessoas e até mesmo desprezá-las. Todavia, no decorrer da obra, Kiyokata relaciona-se com diversas pessoas e conquista a confiança de muita gente. Apesar de possuir dons que lhe permitem realizar suas vontades, ele não os demonstra e corre atrás dos seus objetivos lenta e cautelosamente. Algo mostrado com clareza no episódio final da primeira temporada do anime conforme o tempo passa. Ayano Koji mostra mais sua real face e revela suas habilidades estratégicas em geral, especialmente a Horikita, deixando-as bem aparentes para algumas pessoas de outras classes mais prestigiadas. E hoje a gente vai falar sobre esse incrível personagem de Classroom of the Elite que se chama Ayano Koji. A gente vai abordar histórias, curiosidades, habilidades, passado, presente, técnicas, inteligência e tudo que for relacionado a Ayano Koji. Então fica comigo nesse vídeo que hoje eu vou apresentar para vocês a história completa de Ayano Koji. E se você não me conhece, oi, eu sou o Gojo. Hoje eu tô um pouquinho mais sério, mas eu também faço vídeos de zoeira aqui no canal, que contém dublagem, zoeira e coisas totalmente não sérias. Então se você curte uma zoeira, mas também um canal sério, você tá no canal certo, fechou? Deixa sua inscrição e seu like aí e me acompanha aqui na história da Ayano Koji. Bem-vindo à Sala da Aula Suprema de Doutrina de Habilidade. É uma nova animação japonesa criada por Shogo Kinugasa e ilustrada por Shunsaku Tomose. Ganhou sua adaptação e foi anunciada como também transmitida a partir de 12 de julho a 27 de setembro de 2017. Curiosamente, também voltando à sua segunda temporada em julho deste ano. Dentro de um futuro próximo, o governo japonês criou a Academia de Desenvolvimento Avançado, dedicada a orientar e transformar as pessoas da próxima geração do país, com a meta de que elas ajudarão e trarão melhorias ao Japão. Isso é, apoiando delas, sem muita preocupação, devido ao sistema evoluído, os estudantes têm a liberdade de vestir o que quiserem e ter os próprios hábitos e personalidades que carregam consigo. O contexto aqui foca na concepção do protagonista, Kiyotaka Ayano Koji, um jovem simples, modesto, quieto e antissocial que, em virtude de suas expressões abstratas, não tem boas habilidades em fazer amizades, além de preferir manter a distância dos outros, sem chamar qualquer atenção. Após sua entrada nessa academia, é designado a classe D, a pior sala dentre todas as outras, ou pelo menos assim que deveria ser, onde são colocados os alunos que apresentam deficiências, sendo assim ridicularizados. Contudo, depois de conhecer duas garotas da turma, Horikita e Kikyo Kushida, a situação do rapaz começa a mudar. Ayano Koji é um adolescente de estatura média, assim como a maioria dos seus colegas nessa idade. Este possui um corpo relativamente magro e bem favorecido de músculos, mesmo não praticando esportes ou exercícios físicos, o qual posteriormente é notado por Horikita, tanto quando foi resgatada do seu irmão, quanto na piscina, onde percebeu sua excelente forma física. Apesar disso, esse desenvolvimento muscular anormal se dá ao fato do seu rigoroso treinamento no quarto branco, isso enquanto era mais novo. Entretanto, Ayano Koji mentiu para ela, afirmando que praticava muita caligrafia, tocava intensamente piano e frequentava a cerimônia do chá. Por fim, Ayano detém uma tonalidade de pele parcialmente clara e também é considerado um dos garotos mais bonitos da sala. Eu sei que você realmente está interessado aqui na história completa da Ayano Koji e você realmente quer saber o passado dele, mas calma aí que a gente já vai chegar lá. Ayano Koji não é muito de utilizar roupas de marca, adereços ou coisas chamativas, ou seja, quase sempre ele é visto trajando o uniforme padrão masculino da escola, sendo esse bem feito, estiloso e elegante. Desse modo, suas vestimentas são compostas por uma jaqueta vermelha, uma camisa social branca, acompanhada de uma certa gravata azul e calça verde comprida. Entretanto, ele também muda um pouco o seu visual durante a obra, assim saindo daquela categoria de personagens com estilos monótonos e sem graça. Ele possui uma aparência muito peculiar, isso é, desde pequeno demonstrou um olhar insensível e despreocupado perante as outras pessoas. Tudo isso por causa de vários treinamentos e testes realizados durante a sua infância pelo quarto branco, ou seja, tais experimentos acabaram consolidando-se em sua personalidade e expressões, portanto, mudando completamente a sua maneira de sentir, pensar e agir do protagonista. Assim como todo elenco do anime, Ayano Koji acabou sendo extremamente ambicionado por algumas garotas da escola, pois está entre os garotos mais bonitos e deslumbrantes da classe C,
entretanto, quase não expõe um sorriso no rosto ou expressa sentimentos normais. Dessa maneira, apenas exibe uma fisionomia bastante estoica e passiva, a fim de esconder seus reais objetivos e confecções. Ainokoji é uma pessoa discreta e modesta. Exemplo disso são suas notas médias, o que fazem detentor de uma visão ampla e extrema para alguém normal da sua classe, estudando e compreendendo as emoções e pensamentos dos seus próprios colegas da sala. Ainokoji já apresentou intenções de criar alguns laços, porém, devido às suas expressões faciais sem emoções, geralmente fica isento dos outros. No entanto, ainda assim foi capaz de formar relações, plantando impactos sobre elas, sendo ele alguém bastante atencioso. Porém, ironicamente, não gosta de atenção para si, levando a transmitir esses créditos para as outras pessoas, sem ganhar um mérito por algo que o rapaz mesmo fez. O porquê de esconder seu intelecto ainda é meio desconhecido, mas em certos momentos do anime é apresentado alguns flashbacks do seu passado, e em um deles, o seu pai fala para ele que aqueles que escondem seus dons ou virtudes são tolos. Eu acredito que o Ainokoji esconde seus talentos para conseguir manipular todas as situações do jeito que ele quer, já que se ele mostrasse todos os seus talentos, ele obviamente seria um dos alvos do ataque e se tornaria cada vez mais difícil conseguir manipular toda a situação do jeito que ele manipula hoje em dia. Sendo assim, não seria muito benéfico para ele se mostrar e participar da peça no palco. Mas a gente vai ver um pouquinho mais agora da história e você pode tirar suas próprias conclusões. Inclusive, se você quiser comentar o que você acha do Ainokoji aí, do porquê que ele esconde essa inteligência, só comentar aí embaixo que a gente vai estar lendo aí, a gente vai estar comentando com você, interagindo, fechou? No decorrer do anime, vemos que a parte da sua personalidade deve ser ao seu passado misterioso, o qual ele não gosta de falar sobre, quando perguntam, dando respostas vagas e confusas, mostrando uma certa aversão a respeito da sua história, fazendo até com que fique irritada. Assim, em virtude da sua irritabilidade, seu tom de voz muda, fica muito mais sério. Isso é observado quando Horikito pressiona, perguntando acerca sobre sua história. E após o ocorrido, o Ainokoji fala severamente à garota que não se aproximasse da sua vida pessoal. Graças à sua educação e treinamento imposta na Sala Branca, o Ainokoji vê as pessoas nada mais, nada menos como simples ferramentas e não se importa em usá-las, onde o seu único objetivo é vencer. Esse outro pedaço da sua personalidade foi mostrado no final do último episódio da primeira temporada. Por causa da sua mentalidade e atos, não se sabe ao certo se Ayano considera as amizades que possui ou se apenas ganhou uma confiança deles. No entanto, nas light novels, o jovem parece se preocupar com alguns dos quais ele é próximo, trazendo o pensamento de que talvez não esteja cansado das suas opiniões. Aliás, isso parece com um caso no qual ele manipula um dos seus colegas de classe para seus próprios propósitos, apresentando o seu lado imoral. Agora sim eu vou contar um pouco do passado dele, mas não sai do vídeo aí depois de escutar o passado dele, porque ainda vou falar muita coisa, vai ter muito vídeo aqui pra você ainda, e eu tenho certeza que a gente vai compartilhar aqui algumas teorias aqui, e você vai poder estar interagindo aí nos comentários aí embaixo, pra eu saber qual teoria você tem sobre esse personagem. O passado de Ainokoji, até então, é completamente desconhecido, tanto no mangá quanto no anime. Não se sabe quase nada sobre a sua vida antes do exame de admissão, exceto os pequenos flashbacks da sua infância que foram apresentados no decorrer da obra. No primeiro, ele é visto em uma sala toda branca, ao lado de várias outras crianças. Essas encontram todas alinhadas e vestidas da mesma forma, quando de repente, um menino caiu no chão asfixiado e logo desmaiou. Apesar disso, ninguém ofereceu ajuda, incluindo nosso protagonista. Desse modo, demonstrando um olhar extremamente insensível e tranquilo, diferente de algumas crianças que ficaram com medo e chorando. No entanto, mesmo assim, eles também não se mobilizaram. Portanto, pode-se concluir que eles estavam sendo cobaias de algum experimento deveras exigente e arriscado, sofrendo uma sucessão de testes e treinamentos que poderiam levá-los à morte. Além disso, tudo isso foi realizado por uma organização excêntrica, tal qual posteriormente é revelado e estar administrada pelo pai do protagonista. No segundo flashback, Ainokoji e outras crianças encontram-se sentados em uma sala. Isso é, então novamente fazendo algum tipo de exame para testar provavelmente o seu QI. Ao mesmo tempo apareceu um homem, o qual posteriormente se aproximou de Ainokoji e disse ter poder e não usá-lo é coisa de tolo. Provavelmente esse aí era o pai do protagonista. Após isso, podemos observar no terceiro e último flashback, várias crianças estavam aos poucos desaparecendo até restar apenas o protagonista em um quarto branco. Mais tarde, ele é visto enjaulado em grossas grades de ferro. Entretanto, ele eventualmente havia conseguido escapar daquela prisão e subsequentemente adentrando no Colégio Metropolitano de Desenvolvimento Avançado de Tóquio. Mas como ele fez para fugir de lá e qual é o seu passado, ainda é completamente desconhecido e misterioso, tanto no mangá quanto no anime. E agora a gente vai entrar naquela teoria da básica, onde eu que li o mangá, vi o anime e a light novel, vou dar meus pontos e teorizar mais ou menos aí a história do Ainokoji. Sabe-se que subsequentemente ele foi sim um rato de laboratório e ainda foi um rato de laboratório pelo pai. Provavelmente a sua mãe não tá mais viva ou está em um estado de coma. O seu próprio pai provavelmente deve ter enlouquecido pelo estado da esposa ou pela morte da esposa e quis achar uma nova maneira de salvar ela e tirar ela do coma, ou quis achar uma forma de fortalecer o Ainokoji para que não acontecesse o que aconteceu com a mãe. Então ele
começou a fazer experimentos com crianças órfãos, provavelmente, a fim de aumentar suas habilidades e criá-las para ser novos super-humanos com inteligência e forças físicas acima do comum. Então desde pequeno ele começou a ser exposto aos testes e provavelmente à química. A mesma química que estava sendo injetada começou a matar as crianças, porque poucas iriam sobreviver naqueles testes e poucos iriam sobreviver à química. Ou seja, a química, o líquido ou o teste teria uma espécie de compatibilidade com o humano para dar certo. E as crianças que foram desaparecendo não aguentaram os testes e também não aguentaram a química porque não eram compatíveis com o líquido do experimento. Ou seja, o Ayanokoji foi o único compatível e provavelmente se tornou um super-humano com força e QI avançado. Mas apesar da sua força sobre-humana e inteligências fora do comum, ele provavelmente vai ter uma vida curta por se tratar de um experimento ambulante. Bom, essa daí foi a história do Ayanokoji. Se você gostou do vídeo aqui, deixa o seu like, deixa o seu comentário aí sobre o que você acha do Ayanokoji. Se inscreve no canal se você curtiu, vai ter muito mais vídeos assim, muito mais vídeos parecidos com esse aqui. Então é só deixar seu like e me acompanhar aí, beleza? Acesse o outro vídeo que é uma análise zoeira completamente diferente do que você viu aqui, mas é muito interessante também. Então é isso, meus alunos, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Gojozin, um pouquinho mais sério. E fui!